Estamos aqui com mais um episódio de Reconversa, este podcast que ele, o olímpico Reinaldo Azevedo, e eu, o menos olímpico Valfrido Vardi, fazemos together. No dia de hoje nós recebemos aquele que, para mim e para muitos, é o maior jurista brasileiro da sua geração. Foi professor titular do Largo de São Francisco ainda aos 30 e poucos anos de idade, Reinaldo Azevedo, no Departamento de Direito Econômico, um grande publicista, um pensador do direito, um homem que é capaz de explicar coisas altamente complexas com uma crueza e simplicidade que pouca gente é capaz de fazer. Gilberto Bercovitch, que alegria tê-lo em nosso modesto programa. Muito obrigado pela sua presença e, desde logo, receba esses elogios e os aceite. Bom, obrigado, queria agradecer você, Valfrido, Reinaldo, é um prazer poder estar aqui no Reconversa e dizer que os elogios não são merecidos, porque o Valfrido me conhece desde a época de faculdade e eu devo dinheiro para ele desde a época do lanche da faculdade. Então ele não tem, ele fica elogiando para ver se eu me comovo e eu pago. As pessoas vão acreditar que isso é verdade, isso não é verdade. E, professor Bercovitch, eu gostaria que você começasse. Nós vamos ter milhões de perguntas para fazer para você, e perguntas importantes. Nós estamos vivendo um momento em que o direito precisa ser levado muito a sério, ou deverá ser muito levado a sério, sob o risco que dele se pense que é apenas um pretexto para decisões políticas. Mas sobre isso falamos daqui a pouco. Eu queria que nós começássemos falando da sua biblioteca. Você tem uma das maiores bibliotecas privadas desse país. Fala um pouquinho dela. Não, minha biblioteca não sei se é uma das maiores, mas eu sou um colecionador de livros. Quantos livros tem na sua biblioteca? Bom, juntando os meus e os da minha esposa, Milene, deve dar mais ou menos uns 18 mil. 18 mil livros. E graças a Deus não só de direito, tem de história, tem de filosofia, economia, política. Direito é a parte minoritária. Mas eu fiz alusão, Reinaldo, a essa biblioteca, porque eu li uma estatística que eu não sei exatamente como foi produzida e nem sei se é verdadeira, mas que diz que 53% dos brasileiros e das brasileiras não leu um livro sequer no último ano, nos últimos 12 meses. E eu fico pensando a dificuldade que isso representa para alguém que tem um amor, uma paixão, um fetiche por livros, como é o seu caso, e que se depara com jovens e brilhantes alunos todos os anos no Largo de São Francisco, que ingressam na faculdade depois de passar por um exame, um teste que é um teste difícil e que seleciona, de fato, um material humano de alta qualidade para o Largo de São Francisco, mas que tem dia a dia menos incentivos para ler, né? Como é que se produz um jurista num mundo em que as pessoas não leem mais? Então, isso na verdade é um grande desafio e um grande problema. E eu acho que é um desafio para o país, né? Tem uma história que deve ser uma blague, mas enfim, que o Antônio Cândido dizia que livro é uma ideia que não pegou no Brasil. É um problema a leitura, porque eles não leem de casa, eles não têm o hábito da leitura desde casa. Os pais não leem, eles não viam as pessoas lendo. Nós, eu, Valfrido, Reinaldo com certeza, são pessoas que nós lemos, porque desde criança nós vimos nossos pais lendo, e nós lemos desde revistinhas, gibi, quadrinhos, até os livros. Então, está acostumado com esse objeto, livro. E as pessoas põem muito a culpa em internet ou em celular. Eu acho que, na verdade, não tem nada a ver. Porque, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos,
tem celular e internet do mesmo jeito, até mais coisa. A internet, ela é um meio que facilita a pesquisa. Ela facilita muitas coisas, mas ela não substitui a leitura. Isso todo mundo sabe. Ninguém deixou de ler na Europa ou nos Estados Unidos ou no Canadá ou qualquer outro lugar, porque tem internet. E no Brasil já chegou como se fosse um ditado inexorável. Tem internet, portanto não precisa mais de livro. Quer dizer, nós ficamos no pior dos mundos, que é ficar dependente da informação resumida, da informação pasteurizada, sem aprofundamento. Direcionada, obviamente. Né? E você não tem o estímulo da leitura. E isso é um problema, porque não é impossível alguém poder se formar em direito sem ler, sem ter o hábito da leitura. E não porque você é um atrasado, um dinossauro que gosta de papel e de livro, essa coisa que junta pó e que não serve para mais nada. Porque o livro e o conteúdo dele, mesmo se lesse na internet, tá feliz, não lê nem na internet. Porque o conteúdo... Ou nesses aplicativos que tem o livro inteiro. Kindle, enfim, eu não sei ler a ler, mas a minha mulher sabe. Eu vou comprar um, sabia? Porque é mais fácil de carregar. A ler é Kindle, né? É fácil de carregar numa viagem, num avião. Carrega o PDF, mas eles não leem nem isso, eles não têm esse hábito. E é curioso, eu vou contar uma história. Uma vez eu tive um grupo de pesquisa, e aí o tema lá do grupo era sobre história do direito econômico no Brasil. Então eu pegava a época dos anos 30, 40, 50, então quando vai criada a Petrobras, as estatais, quando você tem as políticas de industrialização. E aí estava falando e dava os textos, né, dos autores da época, né? Vitor Nunes Leal, Valdemar Ferreira, Temístocles Cavalcante, aqueles juristas dos anos 50, 40 e 50. E aí os textos, obviamente, falavam da Constituição da época, que era a Constituição de 46. Então mencionava os artigos, o artigo tal da Constituição. Quando eu e o Valfrido estudávamos e os dinossauros andavam sobre a Terra, né, não tinha celular, não tinha internet. Então a gente, para saber a Constituição de 46, a gente tinha que atravessar o Largo São Francisco, ir na ASP, na Associação dos Advogados, subir lá no último andar, e eles tinham uma coleção chamada Lex, que é a coleção de todas as leis. E você tinha que ir lá pedir e pegar e olhar, né, no livro lá, a Constituição de 46. Eles hoje, isso que eu estou falando, vai fazer, sei lá, 5, 10 anos, foi antes da pandemia um pouco. No celular, você digita Constituição de 46 artigos, sei lá, 150, aparece. Eles não tinham a curiosidade de fazer isso. Quer dizer, nem o meio internet que te facilita a pesquisa, eles usam, porque eles não estão acostumados a ler e a refletir sobre o que estão lendo. E quando nós os pegamos na faculdade, eles já vêm assim. Na verdade, a faculdade, a gente tenta salvar o que dá, mas na verdade o problema é prévio. O problema vem de casa, vem da escola. E isso é um problema do Brasil, que o Brasil não enfrenta, que é estimular as pessoas a lerem, estimular as crianças a lerem. Tudo bem, não precisa ser no livro físico que seja, mas aprende a ler um texto com começo, meio e fim. Hoje eles não sabem ler texto com começo, meio e fim, muito raro. A gente percebe isso nas provas, e o Valfrido percebe isso no escritório com os estagiários, enfim. Na incapacidade de ler um texto, saber qual é a ideia central, saber qual é a interpretação de texto. Interpretação de texto, escrever um texto e o texto tá escrevendo um texto por quê? Fica parecendo assim que é sempre alguém correndo atrás de uma ideia que está sempre à frente, sim, né? Não, e você não consegue a ideia do começo, meio e fim. Isso. Um monte de coisa solta, porque eles não conseguem o raciocínio concatenado. O senhor sabe que eu fui... assim, tem uma questãozinha pessoal aí, sem querer fazer demagogia, mas eu não tive a tradição de leitura de casa, porque minha mãe era empregada doméstica, meu pai tocava mola de caminhão. E por alguma razão aconteceu uma distorção. Benigna. Mas sim, em casa tem livros e, portanto, as minhas filhas... o que muita gente chama, eu acho o nome bom, é o currículo oculto que você tem, né? Porque Isso. as pessoas vivem nesse ambiente e, portanto, as referências são essas, né? Quer dizer, quando apareceu um gato lá na minha casa, minha filha deu o nome de Miguelinho no gato, porque o Miguelinho remete a uma personagem da literatura. Então aí você percebe o tal do currículo oculto. Agora, o que eu noto outra observação hoje, né? Eu dei aula de dissertação, então tinha assim, qual é a tese? Vai caminhar na argumentação e na conclusão
necessariamente volte lá e demonstre que você fez o que tinha que fazer, que você cumpriu o percurso adequado. Isso desapareceu até de textos jornalísticos. Não tem Às dúvida. ez você lê e fala... Sobre o que é essa Foi escrito... E mesmo os opinativos... Você escreveu isso para quê? Pra quê? Qual era o objetivo? E a outra coisa do Google, agora da inteligência artificial, tem de saber procurar também, né? Pedir a inteligência artificial. Tem de pedir a coisa certa. Porque se você pede a coisa errada, vem a resposta errada. E algo que as pessoas também esquecem. Inteligência artificial tem uma inteligência natural por trás. Isso. Alguém está alimentando. Claro. Então você tem que saber o que você está procurando, o que você quer. Perfeito. Senão não adianta nada. Não é a burrice natural que não consiga distorcer a inteligência artificial. Não tem dúvida. Você sabe que você estava falando de Petrobras e você fez referência a um autor, o Valdemar Ferreira, que escreveu um livro importante, um livreto sobre sociedade e economia mista. É um livro, sei lá, tem mais de 20 ou 30 páginas esse livro, mas que exibe uma tensão inerente entre interesses públicos e interesses privados no bojo de sociedades de economia mista, como é o caso da Petrobras, que tem um controlador público e que tem investidores, acionistas privados que prestam entradas de capital e que têm interesse no lucro do monopolista, ou, se não o monopolista, o oligopolista no mercado de produção e distribuição de combustíveis fósseis, que é o mercado em que se insere a Petrobras. Você é um pensador do direito econômico. Primeiro eu queria que você explicasse aos nossos espectadores o que é o direito econômico, por que ele é importante e por que ele tem a ver com a pergunta fundamental que vira e mexe a gente faz, se nós precisamos ter uma empresa como a Petrobras, se ela é útil para o Brasil, se ela não deveria ser privatizada, tendo sido ela foco de corrupção e de disputa política e de manejo e instrumentalização política nos últimos anos, talvez, evidentemente, desde a sua criação. Posso dar uma chancezinha para os haters pessoais agora? Uhum. Eu já defendi a privatização da Petrobras, eu não defendo mais, mas já defendi. Pronto. Bom, direito econômico, vou resumir em pouco tempo que a gente leva a vida inteira para descobrir. O direito econômico, na verdade, não é simplesmente tratar da relação entre direito e economia. A relação entre direito e economia existe sociedade. A sociedade tem direito, tem economia. A relação de propriedade é uma relação entre direito e economia. Sim. O contrato é uma relação entre direito e economia. Então, o direito civil também trata da relação de direito e economia, o direito comercial e assim por diante. O direito econômico é específico dele, para a gente resumir décadas de debate. O direito econômico é o direito da organização do processo econômico. Então, é um direito que, ao mesmo tempo, ele organiza o processo econômico, o processo de acumulação, e ele, ao mesmo tempo, busca também, obviamente, alterar esse processo. Ele vai buscar também transformar, adaptar esse processo numa perspectiva macro. Né? O professor Eros Grau falava macro-jurídica. Né? Não é uma perspectiva do agente econômico individual. Essa perspectiva é do direito civil. Entre dois indivíduos que têm um contrato. Entre duas pessoas que estão disputando uma propriedade. Ou mesmo a do direito comercial, que vai entender a empresa na perspectiva dos acionistas. Então, a disputa dos interesses dos acionistas. O direito econômico vai se propor com a empresa, o interesse do acionista não me interessa. O que me interessa é a empresa enquanto um ente que atua na economia, que tem impactos na esfera econômica, que vai afetar uma série de relações trabalhistas, comerciais, civis, de compra e venda com fornecedor, com distribuidor. Ente social. É um ente social. A empresa como uma instituição, que é uma teoria, inclusive, que hoje está meio abandonada pelos comercialistas, né? Que gostam de achar que a empresa não tem nada a ver mais com nada, simplesmente são contratos e tudo bem. Mas é uma perspectiva de você entender o processo de organização e de estruturação da economia. Então, o direito econômico tem essa perspectiva. Né? E aí vem a questão da empresa de sociedade de economia mista. No Brasil, o debate sobre empresa estatal é um debate
que começa de maneira forte com a Revolução de 30, com Getúlio, quando Getúlio estrutura o Estado brasileiro, vai criar as primeiras estatais modernas. Já tinha o Banco do Brasil, né, que vem desde o século XIX. O Banco do Brasil tem uma série de fases, né? O Banco do Brasil quebrou umas 3, 4 vezes antes de ser estruturado como o Banco do Brasil que a gente conhece. Desde o João VI até... Eles falam que é o Banco do Brasil de 1908, mas na verdade não é bem assim. Foram vários bancos, né, que foram se sucedendo. Né? Até chegar a extensão da conta movimento. O Banco do Movimento é a última fase, já nos anos 80. Isso. Mas a ideia de sociedade de economia mista é uma empresa estatal, ou seja, ela é um órgão do Estado. Isso a pessoa tem que entender. A empresa estatal, ela é um órgão da administração pública. A pessoa fala, a Petrobras é uma corporation e uma empresa. Não, ela é um ente da administração, ela está vinculada ao Ministério das Minas e Energia. Ela está ligada à estrutura administrativa, ela tem uma série de restrições de direito público na sua atuação, mas tem uma diferença aí. Tem um debate que é famoso no Brasil, que o Valfredo mencionou o Valdemar Ferreira, mas ele não é o único. Tem um outro jurista famoso, que é o Bilac Pinto, que dizia, na época da criação da Petrobras, inclusive, que a sociedade de economia mista era um problema porque ela tinha uma contradição. O ente público queria fazer a política pública, então não necessariamente com fins lucrativos, e os privados, os sócios privados, querem lucro, obviamente, querem o máximo de lucro possível, com o mínimo de gasto, enfim, da maneira mais rápida possível. E quando ele fez defender essa posição, na verdade, o Bilac Pinto estava querendo atrapalhar a criação da Petrobras. Ele estava errado na época, ele vai acertar depois. Como assim? Na época ele estava querendo melar a Petrobras. Ele era o líder da UDN, que era o partido de oposição ao Getúlio, e como eles não conseguiam mais se opor à ideia do petróleo é nosso, enfim, eles vão ter... A UDN sempre foi a favor do capital estrangeiro, vai ter que aderir, vai ter que, não, para não perder a eleição, não, então tá bom, vamos apoiar o monopólio do petróleo, mas, então ele vai tentar, então não vai ser uma empresa, ele tenta propor como se fosse uma autarquia, um órgão mais amarrado, mais engessado, que era meio para inviabilizar a Petrobras. Quando ele falou isso, que eu tenho interesse público, interesse privado, ele estava errado na época. Por quê? Porque todas as sociedades de economia mista foram criadas dos anos 30 até os anos 70, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a CSN, o próprio Banco do Brasil, na época, a UIRB, né, o Instituto de Resseguro do Brasil, todas essas empresas, o que acontecia com elas? Elas eram sociedades de economia mista pro forma. Em que sentido? O governo, a União, tinha mais de 90% do capital. E tinha uma margem muito pequena de sócios privados. Quem eram esses sócios privados? Tinha um ou outro acionista privado, mas a imensa maioria dos sócios privados, entre aspas, quem eram? Eram outras empresas estatais. Ou até governos estaduais, mas geralmente eram outras empresas estatais. Por exemplo, o BNDES, que na época era BNDE, né, não tinha o S. Isso. O S foram os militares com dor na consciência que colocaram depois. Muito preocupados, o senhor sabe. Claro, muito preocupados. Né? O BNDE, ele era praticamente era o principal sócio da siderurgia. Então a CSN, a Uzi Minas, a Cosipa, todas as siderúrgicas eram estatais, o BNDE era o grande sócio. Então a União tinha 90%, o BNDE tinha mais 10%. Ou seja, o Estado sócio do Estado. Então, na verdade, na prática, todas essas empresas eram empresas públicas. Empresas públicas. Elas não tinham o problema do conflito entre capital privado e capital público. Começa a isso mudar nos anos 70, quando o Geisel vem a lei das SA e ele cria o mercado de capitais no Brasil. Porque os militares queriam criar mercado de capitais, tentaram no começo, no Castelo Branco, deu errado. Aí vão recriar nos anos 70, 76. Aí vão recriar CVM, vão criar toda a estrutura do mercado de capitais. E aí alguém tem que ter ação em bolsa. Como vocês sabem, né, o Valfredo sabe melhor que eu, empresário brasileiro não gosta de sócio. Ele quer ter dinheiro, ele quer ter o dinheiro, mas não quer ter ninguém dando palpite na empresa. Né? Ele não quer alguém querendo as contas, querendo fiscalizar. Quer o dinheiro do minoritário, mas não quer ter responsabilidade com o minoritário. Ele não quer o minoritário lá perturbando a vida crédito barato, subsídio. Ele não quer o minoritário infernizando a vida dele. Né? Tanto que até hoje grandes empresas brasileiras são sociedades anônimas de capital fechado. Né? Por exemplo, as organizações Globo, só para dar um exemplo.
né, de grande empresa brasileira que não tem ação em bolsa. Então, o que o governo vai fazer para estimular? Ninguém que não seja os marinhos enche o saco. Exatamente. É deles, eles resolvem e pronto. E o que eles fizeram? Os militares vão fazer? Então, eles vão obrigar a sociedade de economia mista a abrir capital em bolsa. Então, a Petrobras vai então abrir capital na bolsa. Um indutor a de liquidez no mercado. A CSN para estimular as empresas. Até aí... Travessão. O ente estatal criando o mercado. Sim, o Estado enquadrando... Até hoje. Até hoje, porque jurídica e economicamente o mercado de capitais. A principal ação negociada em bolsa até hoje no Brasil é da Petrobras. Sim, claro. Quando a Petrobras cai, a bolsa... Quando a Petrobras cai, a bolsa cai. E a segunda é da Vale, que foi uma estatal. Isso. A primeira é da Petrobras. Isso. Se um dia resolverem fechar o capital da Petrobras, a bolsa fecha. É isso, não tem movimento. Mas aí vamos para estimular. Aí até aí... vai começar a ter uma série de regras de transparência, de governança por causa da Bolsa, mas o governo continua tendo 90% do capital. Então ainda não tem muito o conflito. Esse conflito começa a se tornar claro a partir dos anos 90, quando começam as privatizações. Porque você começa a vender participações públicas nessas empresas. Ou vende totalmente, ou vende uma parte. E no caso da Petrobras, especificamente... o Fernando Henrique, para aprovar a lei do petróleo, ele vai ter que fazer um acordo no Congresso. Ele vai ter que prometer que não vai vender a Petrobras. Só que, obviamente, ninguém acreditava no Fernando Henrique. Então, ele vai ter que assinar. Inclusive, na lei de privatização do Fernando Henrique, que é a lei de 97... está lá expressamente que não pode ser privatizado o Banco do Brasil, Caixa Econômica, a Petrobras, não sei se o Correio, tem alguma outra coisa ali que eu agora não lembro. Alguma outra empresa está lá também. Mas está lá. As atividades do artigo 177 da Constituição, que são as atividades do petróleo, né, que é a Petrobras. Isso, inclusive, vai dar plano depois na história da venda das refinarias, que ninguém falou. Que foi ilegal. O que vai acontecer? Então, o Fernando Henrique... Se não me engano, o ministro Lewandowski apontou, mas acabou perdendo. Não, ele nem chegou a entrar nisso aí. Nem chegou a entrar nisso. Eles fingiram que não viram. A lei... eles simplesmente descumpriram a lei. Então, o que ele vai fazer? Então, ele vai tá bom, não posso vender a Petrobras. Aí ele vai aprovar a lei do petróleo, que é a lei 9478 de 97, e lá vai ter que a União tem que ter a maioria do capital da Petrobras. O que ele vai fazer? A União tinha 82% do capital na Petrobras. Ele vai vender toda a parcela do capital até chegar em 51%. Ele vai manter 51%, que ele está cumprindo a lei, todos os 30 e tantos por cento lá do capital ele vai vender. E ele vai vender onde? Em Nova York. Na época, ninguém entendeu. Mas para que tá vendendo em Nova York? Aí eles dão aquela desculpa, não, a Petrobras tem que ser uma empresa internacionalizada, tentaram aquela coisa da Petrobras, e não sei o que não deu errado, enfim. Deu errado. Tem que ser e tal. Ninguém entendeu. A gente vai descobrir por que na Lava Jato. Quando, ao abrir capital da Petrobras em Nova York, o que o Fernando Henrique fez foi vincular a Petrobras às leis do mercado de capitais dos Estados Unidos, a submeter a Petrobras SEC, né, que é a Security Exchange Commission, e o FCPA, que é todos os órgãos de fiscalização dos Estados Unidos. E, na verdade, ele colocou os americanos dentro da Petrobras. A gente vai descobrir isso na Lava Jato, quando vai dar todo o problema, que a Petrobras vai ser alvo de uma série de ações lá nos Estados Unidos, as tais class actions. E aí sim vai começar a ter o conflito entre minoritário e o acionista majoritário, que é o Estado. Porque o minoritário vai querer dividendo, vai querer o lucro, e o Estado vai querer investir, vai querer cumprir a finalidade da empresa, e começa a dar. E aí sim o Bill Ackman está certo. Ele estava errado nos anos 50. Mas ele vai estar certo dos anos 90 para frente. Pelo argumento trocado. Pelo argumento trocado. Exatamente. Espelhou, né? Porque agora começa a dar problema. Hoje a Petrobras é um banco, ela é uma financeira, ela serve para pagar dividendo, e o governo não consegue fazer nada. Qualquer coisa que o governo fala, aí não é mais entrar com processo, inclusive em Nova York, para indenização de bilhões. Eles amarraram a Petrobras nesse modelo aí de regulação do mercado americano, e que você praticamente travou a empresa. Então, por isso que o Lula conseguiu fazer um monte de coisa com a Petrobras no primeiro mandato, no segundo, ele já não consegue mais. Porque ele, inclusive, colaborou com isso. Quando ele fez a capitalização da Petrobras, ele aumentou a participação do capital estrangeiro na Petrobras. E aí ficou mais amarrado ainda. Então a Petrobras hoje é uma empresa que está amarrada justamente por esse conflito. Esse conflito
gera a inviabilidade da empresa. Se você me perguntar hoje o que você faria... Para o fim público, lógico. Pro fim público, aquilo que se destina. Você me perguntar hoje qual seria o modelo, o modelo hoje de empresa estatal, na minha opinião, só tem um, que é uma empresa pública. Não tem jeito. Não dá para a empresa ser sociedade de economia mista, porque vai dar esse problema. Ela vai virar, ela vai ser um Frankenstein que ela não consegue funcionar. E aí o privado vai ficar só tirando ali o dividendo dele, até uma hora também que a empresa trava, e nem ele consegue também ter o dividendo que ele acha que vai ter. Começa a prejudicar, inclusive, o próprio interesse privado no médio e no longo prazo. Que também eles não pensam no médio e longo prazo, mas enfim, seria no médio e longo prazo. E o interesse público é completamente à margem da ação da empresa. Então, o que você faria hoje, se eu fosse presidente da República? Primeiro, eu tiraria a Petrobras da Bolsa de Nova York. Aí você tem que recomprar as ações que estão sendo vendidas lá. Os chineses fizeram isso. Os chineses que não são bobos. Quando eles viram a história da Alstom, da Siemens, da Petrobras, eles tinham algumas empresas com capital em Nova York, inclusive petroleira, né? Assim que eles viram isso, eles fecharam o capital dessas empresas em Nova York, tiraram. Recompração, você tem que pagar o valor, tal, você não é obrigado a ficar, dizer que você pague, que você saiu. E fecharia o capital aqui, mas aí vocês vão falar que eu sou maluco, enfim, que eu quero gerar. Mas aí eu ia perguntar, isso não ia causar uma quizumba tal nos mercados que... Porque a gente tem os Correios, por exemplo, que são estatais. Eu estou usando um contra-exemplo. E que hoje está aí numa crise danada. O Correio tem uma inviabilidade... Mas o Correio tem um problema... De lucratividade. O Correio tem um problema que é o seguinte, e é o problema de toda empresa pública, seja essa economia mista, empresa pública propriamente dita, tanto empresa estatal, que ameaçam privatizar. A empresa ela é desmontada. O Correio está sendo desmontado há mais de 10 anos porque querem privatizar o Correio. Quando você fala que é privatizar uma empresa, o governo para de botar dinheiro lá dentro, começa a fazer planos de demissão voluntária, começa a desestruturar a empresa. Eles fizeram isso nos últimos anos. Hoje o Correio, no Brasil tinha duas coisas que funcionavam, né? Era o Correio e vacina. Conseguiram destruir as duas. Vacina, com certeza. Conseguiram destruir as duas, né? E o Correio com essa lógica de desmonte. Para recuperar uma empresa que está ameaçada de ser privatizada, é muito difícil, porque, tudo bem, o atual governo não diz que não vai privatizar, mas o anterior quis, quase conseguiu, e quem garante que o próximo não vai fazer isso? Então a empresa, na verdade, fica sem planejamento, fica sem nada, ela fica completamente ao léu. E aí ninguém investe mesmo. Eles falaram que a solução para o Correio vai ser plano de demissão voluntário, ou seja, vai tornar a empresa mais precária do que já é. Eles estão fazendo tudo para privatizar o Correio. Para privatizar o Correio. A Petrobras pode ser que comecem a fazer a mesma coisa, pensando que vão, então, sei lá, privatizar a Petrobras, fazer alguma coisa do gênero. O Banco do Brasil tem outros problemas. O Banco do Brasil tem o problema do crédito agrícola, né? E que deu prejuízo porque a bancada ruralista toda hora consegue não pagar o crédito. O senhor sabe que eu acho que a Petrobras, se elege um adversário do Lula ligado ao bolsonarismo e tal, a impressão que eu tenho é que dificilmente a Petrobras escapa de um processo de privatização. Porque nós vimos o que aconteceu com a Sabesp aqui em São Paulo, com o Tarcísio. Lucrativa e tem uma coisa que é altamente eficiente na prestação do seu serviço. Inquestionável. Foi vendida por um preço abaixo do seu valor na bolsa. É pior, Reinaldo. O que aconteceu nos últimos anos, a gente tem um processo que é diferente. Na época do Fernando Henrique, eu brinquei uma vez eu falei isso, e o exemplo é bom. A gente tinha uma recolonização, vamos dizer assim, pela Companhia das Índias. Então a Companhia das Índias chegou aqui, desembarcou, mas ela é organizada. Então eles fizeram umas leis, fizeram toda a estrutura para desmontar o Estado, uma série de leis. Uma exploração colonial organizada. A Companhia das Índias é organizada. Sim. Tinha o Maurício Nassau. Durou séculos. Durou séculos. Ela funciona muito bem. Companhia das Índias Ocidentais. Ela funciona. Então eles fizeram uma série de leis de dignidade, mas eles fizeram uma série de leis organizando. A partir de 2015, 2016, só em 2016 para frente, depois do impeachment da Dilma, o que você tem não é mais a Companhia das Índias, são os piratas. Eles simplesmente chegam, saqueiam, querem o butim e vão embora. Eles não estão nem aí, eles descumprem as próprias regras.
O negócio da Sabesp ou das refinarias é isso. A refinaria não podia ser privatizada. Aí inventaram lá um acordo mequetrefe com o CAD que o conselheiro do CAD fez isso, merecia estar respondendo a processo criminal. Quem foi? Assim, foram vários ali do CAD. Merecia estar respondendo processo criminal porque o CAD não tem competência para atuar no monopólio estatal. O monopólio estatal é um monopólio legal. No caso do petróleo, é um monopólio constitucional. A justificativa, eu acho que isso... a justificativa foi que não era atividade núcleo, não era atividade central. Mas é monopólio, está na Constituição. Sim. A Constituição fala, o refino é parte do monopólio. A lei do Fernando Henrique fala, o refino é parte do monopólio. E a lei de privatização do Fernando Henrique fala, não pode privatizar as atividades do artigo 177, que é o refino do petróleo. Você não pode, fizeram contra a lei, totalmente. De uma maneira totalmente legal. A Sabesp, a Constituição do Estado proibia a privatização. Sim. Ignoraram. O TJ foi acionar. Não tem problema. Como no Rio Grande do Sul, tem tanto no Rio Grande do Sul quanto em Minas, a Constituição do Estado tem uma regra que proíbe a privatização de algumas empresas sem um referendo popular, sem uma consulta popular. Tanto que o Zema não consegue privatizar a CEMIG. A CEMIG, exatamente. Mas no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite passou por cima. Ele pegou uma maioria lá na Assembleia, mudou o artigo e privatizou a companhia energética, que não podia. Aí o Supremo foi instado e falou, não tem problema. A livre iniciativa prevalece sobre a soberania popular, que afinal, soberania popular não é importante para o sistema constitucional brasileiro. A livre iniciativa é o centro de tudo. Mas no caso da Sabesp, eu li um editorial dizendo, olha, a privatização foi esquisita mesmo, da Sabesp. Mas é melhor que fique na mão de privados do que do Estado. Não, a lei é estranho, mas na mão de privados vai ficar melhor do que na mão do Estado. Aí realmente é uma argumentação muito precária. E por isso, mas só para voltar, eu acho que se o Lula perder a eleição, não sei quem ganha, mas se o Lula perder a eleição... Não sei quem ganha, porque pode ser que ganhe também uma coisa que não seja um reino deste mundo. Pode ser um reino de outro mundo aí, então, não sei. Mas eu acho que a Petrobras dificilmente escapa. Talvez o Banco do Brasil escape por causa justamente do crédito agrícola. Porque aí vão falar assim, não, peraí, quem vai entubar isso vai ser o Estado, não vai ser. Pode ser, mas também temos que olhar outro lado também. Aí, fazendo advogado do diabo. O governo Lula, desde o primeiro mandato, nunca reviu uma privatização. Não. A da Vale do Rio Doce, ele não reviu. Ele tinha maioria no Congresso para fazer isso. Nunca mexeu, muito pelo contrário. A da Eletrobras, ele falou uma coisa na campanha e fez outra no governo. Na campanha ele disse que ia rever a privatização da Eletrobras. Depois ele não fez isso. Ele entrou com uma ação mequetrefe no Supremo para voltar para pressionar... Ter mais presença no Conselho. Que é a grande presença. Ele tinha, como a União ainda manteve 40% das ações, só que tinha aquela regra de que só mandava 10%. Que só mandava 10%. Que, enfim, que não tem, aqui não tem nada de inconstitucional, porque a Constituição não diz só pode mandar. Eles alegaram que era inconstitucional, mas não era. Né? Isso é uma decisão, enfim. A lei, na verdade, que fez essa decisão quando foi organizada a privatização da Eletrobras. Então, você não gosta, faz uma outra lei mudando, coisa que eles não fizeram. E isso tudo para negociar 2 assentos a mais. Eram 7 lugares, eles tinham 1. Agora tem 9, eles têm 3. Acho que não mudou grande coisa. Mas eles venderam como se fosse uma grande conquista. Vitória. E a Eletrobras vai continuar na mão do grupo lá, do que quebrou as Americanas, enfim. Aliás, venda da Eletrobras que colaborou para fingir que o governo Bolsonaro fez superávit primário. Exatamente. Que entrou o dinheiro da Eletrobras na conta do superávit primário. Quer dizer, você vende uma empresa estatal na Bacia das Almas e depois diz, fiz superávit primário. E uma empresa estatal, só para as pessoas que não faz só energia, ela controla a água do Brasil. Sim. Isso ninguém falou, porque ela tem todas as represas. A Eletrobras controla os reservatórios de água. Isso ninguém falou quando foi privatizada a Eletrobras. Exatamente. Eu conheci o professor Berkovitch no seminário que Vossa Senhoria promoveu, o IRI, sobre segurança pública. Nós não fizemos debate,
uma conversa ali. O professor deve ter falado, meu Deus, me botaram para conversar com esse senhor, que era eu, né? Enfim. E o senhor me fez começar a repensar algumas coisas, né? Eu sentei ali entre outras teses, e aí o senhor fez um raciocínio que eu gostaria, se quiser, que expusesse. O Congresso Brasileiro, e hoje, no dia em que falamos, a entrevista do professor vai ao ar semana que vem, mas no dia em que falamos, o Haddad foi ao Congresso para tentar falar de um acordo ali para fechar as contas públicas, para manter o arcabouço, combinado com o Congresso, mas o Congresso pegou e falou, não, como taxar 5% as LCAs, LCI... não, que absurdo, onde já se viu, não, mais imposto não, Mota também tirou o corpo fora, falou, realmente, muito difícil, elevação de imposto. Ciro Nogueira deu entrevista coletiva junto com o Rueda, somos contra, né? Ciro Nogueira, que já apareceu num seminário, a voz dele dizendo, não, vamos quebrar o governo no Congresso, nós não vamos aprovar nada. Agora vai ser 2026 se arrastando até lá, né? E o Congresso falando corte de gastos, que tem 54 bi de emenda. No fim, o Congresso hoje define, ele vota orçamento, mas ele não só vota, mas ele executa orçamento também, né? O Congresso, o governo federal completamente dependente desse arranjo do Congresso, que tem a ousadia de querer votar até o que o Supremo pode votar, não pode votar, enfim. Então, nós temos um Congresso hoje que diz assim, eu sou executivo, quero ser judiciário e mando nessa zorra toda aqui. E o executivo, depois das emendas, completamente vendido, né? A partir de 2015. Progressivamente começam as emendas, primeiro as individuais, depois as de bancada. Na prática, no governo Lula, as de comissão também. E aí eu falei, então vou fazer o seguinte, semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, porque o Congresso está governando. Está governando sem responsabilidade, professor. Tem todas as benesses de governar, tem dinheiro, faz os grupos políticos, conecta os deputados com os prefeitos, elege as câmaras de vereadores, acaba elegendo a Câmara dos Deputados, porque aí, assim, o Lula se elege presidente, mas o Congresso tem 133 na Câmara, tem 133 caras progressistas, alguns mais ou menos. O resto é de conservador para reacionário. E tem uma capacidade autogenerativa, porque com o manejo eleitoral das emendas, o Congresso se perpetua no poder. Isso. E aí vai o Mota hoje falou isso, outros falaram, sem corte de gastos não dá. Corte de gastos, obviamente, o senhor deve supor, né? Supor não, o senhor sabe. Corte de gastos para manter salário mínimo, aposentadoria, a vida do pobre. Saúde, educação, olha para pobrada. Juros tem olha para os pobres lá, diz assim, não, só estão faltando só 4 dentes. Tem muito dente ainda aí para a gente usar, né? Então, corta. Juro de 5% sobre letras para o setor imobiliário, para o setor agrário, que absurdo! São 41 bilhões de renúncia só nessa brincadeira. E tem estudo provando 80% não vão para a agricultura e nem vão para o setor imobiliário. Vão para o bolso, né? E a hora que o governo fala nisso, é um caos. Então... E o senhor fez um raciocínio, uma historicização muito importante da progressiva perda de importância do poder executivo. Se é assim, então não é hora de mudar, já que parece que, como está... Então, Reinaldo, o que acontece, eu até comentei lá no evento do IRIS, falar sobre segurança pública, eu até usei um texto... li de um texto do Celso Furtado, que o Celso Furtado escreveu em 68. Ele organizou, né, um número daquela revista Tempos Modernos, que era do Sartre, lá na França, sobre o Brasil. E uma gente escreveu, o Jaguaribe, Fernando Henrique, e ele tem o texto do Celso Furtado. Ele fala, acho que é da oligarquia ao regime militar, o título é alguma coisa assim. E ele fala uma coisa que é interessante, e eu comecei a reparar. Ele fala assim, no Brasil, a partir de 30, depois com 45, com a eleição
periódica, né, com a democracia em 45, você tinha um presidente que era eleito por todo mundo, que era progressista, com exceção do Dutra, todos os outros eram, né? O Getúlio, o Juscelino, mesmo o Jânio, a retórica dele era progressista, embora com um discurso moralismo, ele tinha uma retórica de reformismo. O João, que se elegeu vice, né? Se elegeu presidente e o vice, sim, né? Então se elegeu personagens progressistas ou reformadores. E lógico, o Congresso você tinha de tudo. Tinha conservador, progressista. E assim, então era o presidente que dava a linha, né, com apoio, vamos dizer assim, das massas, né? E o Congresso segurava ali alguma coisa ou outra, fazia negociação, mas o presidente que dava a linha. Quando veio o golpe militar, bom, reforçou o executivo, em tese. Mas, na verdade, o golpe militar é um golpe dado com apoio do exterior, dos americanos, e com apoio interno das oligarquias. As oligarquias estavam perdendo o poder e perdendo a base do poder. Está fazendo as reformas que o país sempre precisou e que acaba com o poder oligárquico, as reformas de base, as reformas de base, que iam democratizar o país de vez, né? Essa é a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma educacional, isso estava sendo efetivado, né? Como um processo de industrialização, de urbanização, isso estava acontecendo. Então, o 64 foi para parar isso. Então, não vai ter mais isso. Os militares vão modernizar de outro jeito o país e eles vão ser num grande acordo com a oligarquia. Tanto que todos esses oligarcas ficam no Congresso. O Congresso não é fechado, dissolvido. O Congresso, às vezes, ele era posto em recesso, ele era fechado, depois reaberto. Você tinha eleição para deputado e senador, embora no bipartidarismo artificial, mas para quê? Para eles continuarem... Permita-me um parênteses. O pacote de abril foi feito para, na verdade, reforçar esse pacto que estava, de algum modo, sendo ameaçado. Com as eleições que a pessoa está começando a votar na oposição, aí... Exatamente. Então temos que garantir a maioria da arena aqui de qualquer jeito. Então você tem um pacto ali entre as oligarquias e os militares. Quando o regime está começando a fazer água, a partir da crise do petróleo, e aí o segundo PND do gás dá errado, e aí o negócio começa... Economicamente, o regime militar começa a dar problema, e aí começa o pessoal pular fora, né? Então a posição se fortalece. E aí o que essas oligarquias vão se rearticular? Tudo bem, vão voltar à democracia. Que bom, os militares vão embora. Só que a gente não vai deixar voltar o regime anterior. Isso. Não vai votar um presidente que é eleito, que depois vai me levar a fazer reforma agrária, ou reforma urbana, ou reforma educacional, o que o Brasil precisa, para eu perder a base do meu poder. Então eles vão fazer um grande acordo que vai se estabelecer na Constituinte de um executivo controlado, muito mais controlado do que era o executivo da Constituição de 46. As pessoas falam, o executivo no Brasil é forte. Mentira. Ele tem uma série de controles. Eles não vão conseguir implantar o parlamentarismo, que era o projeto original. Isso. Desde a Comissão Afonso Arino, do anteprojeto. No anteprojeto de Constituição era parlamentarista. Só que na votação... Estou falando já da Constituinte. Na Constituinte. Na votação da Constituinte vai perder o parlamentarismo. Então vai ganhar o presidencialismo. Então vai ficar um negócio capenga. É um presidencialismo com algumas coisas parlamentaristas, mas com um Congresso com força e com um judiciário muito forte. Coisa que não tinha antes. E aí o que vai acontecer? Você vai começar tendo um progresso. Quanto a eleições, tem a crise do Collor, é um processo de transição. O Fernando Henrique, quando ele é eleito, o Fernando Henrique ele gostava de dizer que ele era o Campos Salles. Ele gostava do Campos Salles. Que o Campos Salles é quem organizou a República Oligárquica, né, na Primeira República, todo o pacto das oligarquias. E o Fernando Henrique realmente fez isso. O Plano Real foi um freio de arrumação da economia. Sim. E ele vai rearranjar. E aí ele vai inventar o tal do presidencialismo de coalizão, né, em que ele vai acertar com as oligarquias e ele vai ser um presidente forte, mas na verdade dependente dessas oligarquias. O Lula se elege no mesmo sistema. O Lula é sucessor do Fernando Henrique nesse aspecto. Sim, eu não mudei nada. Ele mantém tudo isso. E enquanto é o Fernando Henrique e o Lula, o sistema aparentemente funciona. Tem um presidente, entre aspas, forte, um judiciário forte, um Congresso que atua, e está todo mundo mais ou menos se equilibrando. Quando elege a Dilma e a Dilma começa a provar uma presidente fraca, aí é a hora da onça beber água. E aí o Congresso e o Judiciário resolvem assumir a oportunidade. Não existe espaço para fazer em política.
Até o Tribunal de Contas tirou uma lasquinha, que era um órgão, se foi órgão auxiliar do Legislativo, de repente passou a ser o centro de tudo que passa no Brasil. Hoje opina até sobre literatura. Sobre tudo. Enfim, virou o pedágio geral da União, que passa tudo por lá, tem que pagar o pedágio ali, passar por tudo tem que passar por ali, né? Enfim, você criou uma série de focos de poder que vão enfraquecer o executivo e vão começar a institucionalizar mais esse enfraquecimento. O executivo já não é tão forte com a Constituição 88. Ele vai sendo enfraquecido mais e mais, com as questões orçamentárias, com as reformas eleitorais, com o crescimento do poder do judiciário, de interferência, inclusive, no sistema político. E agora a briga é o quê? Sempre entre o Congresso e o judiciário para ver quem manda mais. Né? Então eles ficam se estranhando, porque uma hora um quer prevalecer sobre o outro. Mas o executivo já foi vendido e já foi rendido. O executivo já foi retalhado. E isso aconteceu com a Dilma, o Michel Temer, que é fruto desse meio político. Bolsonaro, que foi engolido pelo Centrão. E que o Bolsonaro, na verdade, ele foi um candidato, entre aspas, não foi acidental, porque ele ganhou. Ninguém que ganha é acidental. Sim. Mas ele foi uma alternativa que acabou virando o candidato preferencial no meio do caminho. Não era para ter sido ele, era para ter sido na época o Alckmin, não deu certo. Sim. Foi ele. Né? Ele foi o cavalo que deu certo. E ele também, ele era um deputado de baixo clero, que, enfim, ele não tem essa liderança política de dar a direita. Pelo contrário, vamos lá, ele não fez nada em termos concretos. Ele destruiu bastante coisa, mas assim, ele como eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ele não tem um projeto. Né? Tem, lógico, grupos ligados a ele que tem projetos, aliás, até contraditórios às vezes. Isso. Mas ele mesmo não tem projeto nenhum. Ele nem sabe, acho que, o que é ter um projeto para o país. E quando Oi? O grafeno. O grafeno, fez até um capacete de grafeno. O grafeno, até vou o grafeno dar pra você o lítio, não o lítio, era o nióbio. Nióbio. Era o nióbio. O lítio vem depois, o lítio agora. Que? Tá tirando sarro aí, é muito importante isso daí. Então. O nióbio que é da família Moreira Salles, lá em Araxá. Mas que a mina aquele lá que fez aquele filme lá? Não quero, então. É o do filme. É o do filme. Ele usou o dinheiro do nióbio para fazer o filme. Usou o dinheiro do nióbio para fazer negócio contra a ditadura, pô. Tô falando, isso daí, tá? Usou mal o dinheiro do nióbio. E aí o Lula volta já nesse sistema. Então, assim, você tem hoje um Congresso que é absolutamente predatório e um Supremo que é predatório e um Tribunal de Contas que é predatório. Em relação ao Executivo foi destroçado. Então, quando vem o Gilmar, o Barroso, fala em semipresidencialismo, é para dar risada. Porque não tem, não vai, mesmo com um sistema que... Você dá risada de mim que eu me juntei com o Gilmar nessa também. Mas vou dar risada. Porque é o seguinte... Tá rindo de mim do Gilmar. Porque da forma que está estruturado o poder, que eles se reestruturaram no controle do orçamento, no controle da gestão pública, no Congresso e no Supremo, não existe, não tem presidencialismo de coalizão, que isso... Não tem parlamentarismo que sobreviva, não tem nada. O professor tem que sobreviver a alguma coisa, mas por que então não se dá a eles a responsabilidade de governar? Já que eles não têm nenhuma. Porque não vai ter um gabinete. Porque o que me incomoda é isso. Quem é que bota o guiso no pescoço do gato? Como disse a Dilma, quem é que põe a pasta de dente na volta? Se você criar o parlamentarismo, vamos propor o parlamentarismo. E tá bom, o Arthur Lira vai ser primeiro-ministro, ou o Alcolumbre, qualquer um deles. O Rouet, qualquer um desses aí. Não dura. Não, vamos com calma também, não exagera. Esses vão ser primeiro-ministro. Quem sabe vai ser primeiro-ministro? Churchill. Tá querendo destroçar minha testa, tá querendo sacanear. Você acha que vai ser o Churchill? Eu tinha pensado. Mas conclua, porque eu tô gostando. Tinha pensado no Churchill. Imaginemos que seja o Alcolumbre. Eles não vão durar, o gabinete. Por quê? Porque a partir do momento que estruturar esse controle das verbas orçamentárias. É esperto. É esperto, só que ele não manda no dinheiro mais. O executivo não manda mais no dinheiro. Mesmo que o executivo vai ser exercido pelo legislativo, tudo bem. Só que eles continuam vendo o executivo como o governo e eles já têm as verbas garantidas pela verba de bancada, pela verba individual de cada parlamentar, o fundo partidário, tudo. Eles já vão ter tudo. Se o legislativo se convola em executivo, ele ainda assim será sabotado pelo que há de legislativo nele. Não, claro, até porque, para quem não sabe, nos regimes parlamentaristas existe um domínio do executivo. Não é que o poder legislativo está governando
governando. Quem está governando é um poder executivo formado pelos partidos. Mas são esferas distintas. Só que não mas vai agora vocês dois estão me convidando para cortar os pulsos. Eu quero saber como eu só estou explicando o que você não nada. No sistema que foi montado, eles não vão abrir mão desse poder espontaneamente. Como o Supremo não vai abrir mão do poder que às vezes ultrapasse bastante dos limites. Ultimamente eu tenho achado bom, mas de qualquer modo. Tá bom porque é com quem você não gosta. O problema é quando é com você. Não, mas não vai chegar. Eu não sou tão otimista. O problema é quando a partir do momento que passou para um, passa para todo mundo. Esse é o problema. E essa, na verdade, é o que a gente aprende na faculdade de Direito, né? O direito de um é o direito de todos, né? Esse é o... Por que as pessoas têm advogado de defesa, né? Mesmo que tenha cometido isso eu sou favorável, mas eu... Mas por que você defende? Tem que fazer o limite, porque o limite é o que protege todo mundo. Tem que valer para mim, tem que valer pro outro também, mesmo que eu não goste dele. Eu tô usando discordar aqui do professor, que eu acho que o Supremo tá dentro dos limites, mas ele acha que não tá, então... Acho que saíram um pouco da casinha. Mas para voltar, é difícil. Tem que ser um processo de repactuação bem profundo. Porque assim, eu vi hoje, no dia em que fazemos a entrevista, né? Que dia que hoje é quarta-feira? Dia 11, né? A entrevista do professor vai ao ar na próxima terça. Hoje, no dia 11, o Haddad foi para a Câmara tentar explicar ali coisas meio básicas. E foi uma baixaria daquela tropa de choque circense que existe na Câmara. E depois, aí veio a turma séria. Aí veio a ala sênior. Então, a turma petistiu ali, fez o barulho, xingou, fez o diabo, e depois veio a turma mais séria. Que reproduz uma palestra do Ciro Nogueira, com todas as vênias, neto de Mário Faustino, sobrinho neto de Mário Faustino, poeta, quem diria? Dizer, olha, é o seguinte, agora não é oposição sistemática, e ele já tinha dito isso no seminário do mercado financeiro, né? Já citei isso hoje aqui, uma determinação explícita de não vai governar, não me interessa o que é. Você pode falar, não, mas isso ainda é bolsonarismo, não é nada, Ciro Nogueira já foi lulista. Hoje ele é bolsonarista. E amanhã é o que ele quiser. E amanhã é o que ele quiser. Amanhã é o que Deus determinar ali no negócio deles ali. Eu realmente não sei a resposta e também, né? Ninguém mandou você falar que ele é tão bom e eu acho maravilhoso. Tanto é que terminou, eu falei assim, temos de levar o cara. É o craque. Como é que a gente sai desse negócio? A gente vai ter que... o país está numa fase, a gente está indo por uma crise institucional. A gente já está numa crise institucional, mas a gente vai agravar, porque a crise está afetando já o dia a dia das pessoas. O judiciário está fora da casinha, o legislativo está fora da casinha, o executivo não consegue fazer nada, o Tribunal de Contas está fora da casinha, o Ministério Público, bom, sempre teve fora da casinha. Enfim, você tem uma série de choques aí entre os vários núcleos de poder, em que está cada um, assim, aquela história, farinha é pouca, meu pirão primeiro. E o país está indo para o buraco. A Petrobras é um exemplo. A Petrobras ela é devastada nessas brigas, porque você não consegue dar uma linha para a empresa, você não consegue tirar a empresa desse conflito entre público e privado, porque aí fica não, porque tem que privatizar, não tem que privatizar, não, porque na verdade não quero, eu quero dividendo, eu quero royalty, eu quero isso, eu quero aquilo. E ficar todo mundo brigando pelo butim, sem discutir o essencial da coisa, né? O caso do petróleo é emblemático. Não sei se vocês vão lembrar, ainda no fim do Bolsonaro, teve uma questão que era a cessão onerosa. Isso. Que foi a maior briga entre os estados e a União. Isso. Porque os estados já queriam o butim. Eles já queriam um pedaço sem saber se tinha. E depois se deram mal, porque no final foi a própria Petrobras que teve que assumir e não pagou o que eles estavam esperando. A história da margem equatorial é a mesma coisa. Por que o Alcolumbre está tão empolgado? Porque ele tá vendo o Amapá ganhar os royalties, porque o Rio de Janeiro ou o Espírito Santo ganham
por causa da exploração de petróleo. Ele não está pensando se isso vai ser bom, se isso vai ser mal, se a exploração de petróleo é boa, é conveniente, é bom para o meio ambiente ou não é, enfim, qual que é o que está por trás. Ele simplesmente está preocupado com o butim. É isso. Hoje, o Brasil, as pessoas estão preocupadas com o butim. Então, os militares preocupados com o butim, o legislativo com o butim, o judiciário com o butim, o Ministério Público com o butim. Hoje a gente trabalha, as pessoas trabalham, pagam imposto para sustentar o butim. E não tem o retorno nas políticas. É a saúde sendo desmontada, eles vão tirar o dinheiro da onde? Eles querem tirar o piso da saúde, da educação, querem desvincular o salário mínimo da Previdência. O dia que fizerem isso, vão jogar milhões na miséria no dia seguinte, sem dó nem piedade, né? São todas medidas anti-povo, anti o mínimo de garantias que as pessoas têm. E parece que ninguém está percebendo um pouco isso. Aí, onde isso vai terminar? Onde isso para? Né? A gente já tem um problema de violência, de crime organizado, de estrutura deficiente do Estado como protetor, vamos dizer assim, da sociedade, só vai degringolar. Que só vai piorar, porque fica todo mundo preocupado em garantir o penduricalho, o salário aqui, a verba de gabinete. Vamos fazer reforma administrativa em cima da estabilidade do funcionário público. Então a culpa do déficit no Brasil é o coitado do Barnabé que ganha R$5.000 por mês. E não é o salário das majestades que ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil, até mais, né, a partir de uma série de verbas que eles inventam como indenizatórias, como formas de burlar o teto do funcionalismo, fora a colonização que eles fazem e prejudicando, o Valfrido sabe disso melhor que ninguém, a própria atuação do profissional liberal, da iniciativa privada, né? A gente sabe muito bem que a advocacia no Brasil hoje é complicada, porque tem uma série de interferências do próprio Poder Judiciário, inclusive que em relação ao problema de parentes, enfim, a gente sabe todas essas questões, como fica complicado atuar. Quer dizer, tem uma interferência direta, né? Além do que ele já ganha, ainda interfere no que os outros trabalham. Quer dizer, beneficia determinados grupos em detrimento de outros. Quer dizer, não tem uma visão... a prestação jurisdicional não é mais isenta. Depende de quem assina a petição, depende de quem vai lá despachar. Quer dizer, não pode ser assim. Né? A gente, quando começou, não era assim. Né? Senão ele teria feito outra coisa, não tinha feito para advocacia, ter feito outra coisa lá, abrir um restaurante, fazer um carrinho de pipoca. No meu caso, uma loja de quibe, e no seu, uma loja de gefilte fish bureca. Explique, porque a gente não entendeu, vai. Não, porque aqui há um libanês e aqui um judeu. Você vê que a paz no Oriente Médio é possível. O professor acabou de estabelecer aqui a paz do Oriente Médio. Você escreveu... Mas lembra o que é bureca, pô? Quibe todo mundo sabe o que é. Bureca é um... Tinha uma casa de bureca perto da nossa casa. A gente mora num lugar avesso aos judeus, que é em Genópolis. Também. Tem uma casa de bureca ali na esquina da... Tem aí também. Bureca é gostoso. Da São Vicente de Paula. São Vicente com a baronesa. Com a baronesa, Não tem mais. Não tem mais, fechou? Fechou. O que é bureca? Bureca é um salgado búlgaro, folhado, né? O tradicional é de batata, né? Mas tem de batata de queijo. Aí depois começaram a inventar umas coisas que não tem sentido, tipo escarola, espinafre, umas coisas que ninguém come. Tem uma coisa deliciosa. Momento Masterchef fazer propaganda do meu grupo. Claro. Momento Masterchef. Tem uma coisa deliciosa que a minha mulher odeia, porque ela é uma libanesa que não come cebola, que é uma pessoa muito esquisita. Como é que chama aquele bolinho que sempre está muito quente dentro, que tem gostinho de cebola? Uma bolinha assim. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando. Mas de qual culinária? Judaica? Vareniki. Vareniki. Que é de batata, que é pastel de batata com cebola. É uma maravilha. A cebolinha queimada em cima. Aquilo é bom. Divino. Tem o vareniki e o knish, que é o bolinho de batata também. Divino aquilo, divino. Não, aquilo ali é uma maravilha. Uma maravilha. Quer voltar a falar de política? Mas a comida árabe também, vamos fazer a parte. Quibe é boa, charutinho. Eles gostam de pepino com o
iogurte. Eu acho um pouco heterodoxo. É uma delícia. Ah, Deus o livre. É espetacular. É porque é um encontro de cultura. Porque vieram os mongóis, tomaram, aí vieram os É uma outros. delícia. Você escreveu uma dissertação, se não me engano, de livre docência, ou de titularidade, não sei se... sobre a Constituição de Weimar. Constituição de Weimar, não de Neymar. Não é de Weimar. Neymar. Não é de Neymar. Não, do Neymar também não. Que é uma Constituição da Alemanha pós-Primeira Guerra, entre Primeira e Segunda Guerra. Que é uma Constituição particularmente importante. Entre a esperança e o caos. Eu queria que você explicasse por que você escreveu um livro sobre essa Constituição e de que forma essa Constituição se relaciona com a guinada que a Alemanha e a Itália e outros países europeus deram em direção da extrema-direita naquele momento, ou logo nos anos 30, que se convolou com o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, e de que forma essa Constituição e essa experiência civilizatória da Segunda Guerra Mundial podem estabelecer paralelos com o que nós temos vivido nos anos atuais, com um embate entre democracia e ruptura democrática. Bom, foi a tese de livre docência. Livre docência. Foi sobre a Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar, ela é interessante por várias coisas. Primeiro, ela é a Constituição que vai ser feita na Alemanha depois da derrota na Primeira Guerra, quando cai a monarquia na Alemanha. A Alemanha vira uma república. E a primeira Constituição europeia que vai ser elaborada por uma Assembleia Constituinte que foi eleita pelo sufrágio universal. Então, homens e mulheres, sufrágio feminino, inclusive, homens e mulheres votaram para a Assembleia Constituinte de Weimar. E ela então inaugura um novo modelo de constituições que já tinha começado na Europa, porque já tinha começado aqui no continente, no México, por causa da Revolução Mexicana. Isso. Que é a Constituição de 17 do México. Também fruto do sufrágio universal, do processo revolucionário. Mas a Constituição Mexicana tem uma outra história, enfim. Mas a Constituição de Weimar, por que ela é importante? Porque quando você, pela primeira vez, você vai ter numa Constituição europeia, numa Constituição ocidental, vamos dizer assim, os chamados direitos sociais, direito à saúde, direito à educação, a questão da propriedade, da função social da propriedade, da reforma agrária, da previdência, da cultura, enfim, toda uma série de preocupações com problemas estruturais da sociedade que até então não apareciam nas constituições. As constituições chamadas liberais, que são as que vão existir até o início do século XX, são constituições que tratam da separação de poderes, da estrutura do Estado, se é um Estado federativo ou um Estado unitário, como é que funciona o governo, e tratam de direitos individuais, falam da liberdade de imprensa, da liberdade de locomoção, de expressão, enfim. E, obviamente, vão falar de algumas questões econômicas, mas como no sentido de garantia da chamada economia liberal de mercado. Então, vai falar de direito de propriedade, vai falar de autonomia contratual, de liberdade de indústria e comércio. São as liberdades da economia de mercado clássicas. Né? Com a Constituição de Weimar, você não quer... pela primeira vez, quando você elege para o sufrágio universal, o que acontece? Você entra no sistema jurídico, no sistema político, demandas que não apareciam. Antes o sufrágio era restrito, era limitado. Então, faça o exemplo do Brasil, vamos só para fazer o paralelo, né? O Brasil da Primeira República, ou do Império, né? A Assembleia do Império ou o Congresso Nacional da Primeira República, é um clubinho de amigos. As pessoas estudaram no mesmo lugar, estavam aqui na Faculdade de Direito aqui na nossa, no Largo São Francisco, em Recife, depois da República em outras, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Era Recife brigando com São Paulo, tá tudo certo. No Rio de Janeiro, fica aí, começa a Faculdade de Direito na coisa da República, as outras. Um outro médico, um outro padre, um outro militar. Mas, enfim, todo mundo da oligarquia. O Rui Barbosa,
não precisava de voto para se eleger. O sistema da Primeira República era tão bom, né, que o Rui Barbosa estava em casa no Rio de Janeiro e ligavam para ele: olha, o senhor está reeleito senador pela Bahia. Ele não precisava nem ir. Isso. Ele não precisava ir lá beijar criancinha, tomar café, amassar barro, fazer nada disso. Ele ficava em casa e estava bom. O sistema da Primeira República... Coisa que nós merecíamos hoje. Mas... O Epitácio Pessoa foi eleito presidente da República sem saber. Você sabe, isso era engraçado. Isso era engraçado. Porque o Rodrigues Alves foi eleito em 18 presidente da República, pela segunda vez. Ele já tinha sido presidente em 1902. Até 1906, né? Ele voltou a ser presidente. Aí veio a gripe espanhola, então ele morreu antes de assumir. Isso. O vice dele era o Delfim Moreira, que era de Minas. O Rodrigues Alves de São Paulo. Que era o maluquete. E era o Delfim Moreira de Minas, que tava gagá. Nós já tivemos um presidente oficialmente louco. Não, nós tivemos 4 inimputáveis que governaram o Brasil. O primeiro foi o Dom Pedro II, que era menor de idade. Isso, exatamente. O segundo foi o Delfim Moreira, que era gagá. O terceiro foi o corpo do Costa e Silva. Porque o Costa e Silva morreu e os militares demoraram uma semana para avisar que ele tinha morrido. Nós tivemos o nosso Eucídio, que é o morto no cavalo, né? E o último inimputável, a gente já sabe quem é, não preciso dizer. Não entendi. Explica a piada. Dizer quem é. Enfim, quem que foi. Nós tivemos 4. Mas o Delfim Moreira não tinha condições. Não tinha. Tanto que os ministros tinham que fazer brincadeiras para ele assinar os documentos, a chamada regência republicana. Isso. Então tinha que ter uma eleição para um novo presidente. Aí começa a discussão. Mas o Rodrigues Alves era de São Paulo, então não pode ser alguém de São Paulo. Mas o Delfim Moreira é de Minas, então não pode ser alguém de Minas. Vai ser esse, vai ser aquele. Aí o Rui Barbosa, vamos pensar em o Rui Barbosa. Aí o Rui Barbosa, burro, começa a fazer exigência. Então, tá muito fresco, então não vai ser. A ideia não era essa. Não, você não vai fazer exigência aqui, né? Obedece. Aí, então, o Rui Barbosa vai ser descartado. E o Epitácio? O Epitácio era da Paraíba, era senador, já tinha sido ministro Supremo. Ele estava em Paris, negociando pelo Brasil o Tratado de Versalhes, por causa do fim da Primeira Guerra. Sim. E aí que o Brasil teve uns navios afundados, tal, então para ter umas indenizações. Aí o Epitácio, eu gosto do Epitácio, o Epitácio é meu amigo, o Epitácio é boa gente. Cadê o Epitácio? Legal, vai ser o Epitácio. E quando o Epitácio Pessoa volta de Paris, ele descobre, parabéns, o senhor é o presidente da República. O senhor é presidente da República. É um sistema fantástico, você já chega eleito. Não, é um sistema maravilhoso. Olha que coisa bonita. Olha que coisa boa. Mas num sistema bom desses, um sistema bom desses, as questões sociais não entram. Claro. Não é porque o Rui Barbosa, as pessoas são más pessoas. Você simplesmente não faz parte da realidade delas. Rui Barbosa não sabia, não sabe, enfim, não devia saber que a empregada dele não tinha água em casa. Não tinha que pegar andar a pé para pegar o bonde, enfim, para chegar na casa dele. E o filho não ia para escola, enfim. Estava lá escrevendo oração aos moços. Ele não fazia a mínima ideia. Não é do mundo, não é da realidade dele. Isso. A partir do momento que você tem o sufrágio universal, ou você amplia o sufrágio aqui a partir dos anos 30, né, com o Código Eleitoral 32, que as mulheres vão votar, isso é ampliar o sufrágio, você vai ter o quê? Foi aí que começou o problema, pô. Aí começa o problema. Porque você vai eleger o Rui Barbosa, talvez, só que ele vai ter que ir lá na Bahia fazer campanha, beijar criancinha, tomar café, comer lá a buchada de bode, fazer tudo. Maionese. Desculpa, não perca o fio. Nós temos um amigo, mas eu preciso falar dele, a quem rendo todas as homenagens, que eu amo, Raul Jungmann, que adora buchada de bode. Adora. Aliás, ele ligou aqui. Enquanto a gente estava falando, ele ligou. Adora buchada de bode. O Jungmann, uma vez, um parêntese rápido, convido o Jungmann, falei, vou jantar em casa, que é nosso amigo da minha mulher. Vou jantar em casa. Eu falei, e tem ali no nosso bairro, tem um cabrito maravilhoso, que é no... Como é que chama? Roma. No Roma. Eu falei, tem um cabrito aqui num restaurante aqui em casa. Rapaz, ele ficou uma fúria comigo. Ele falou, você acha que porque eu sou pernambucano eu tenho que gostar de bode? Eu falei, não, que bode, cara. É cabrito. Outra coisa. Quase, parecia. É culinária italiana. Ficou brabo pra caramba. Vai, volta. Mas, enfim, o que acontece? Quando você passa a eleger, você elege, pode ser que eleja o Rui Barbosa, você vai eleger quem também? Vai eleger o cara do sindicato, o médico, a mulher que trabalha na associação de bairro, vai eleger a dona de casa, representa lá um determinado grupo, vai eleger de tudo. A partir que você passa a eleger de tudo, porque todo mundo vota, uma série de questões estavam fora
do sistema passam a entrar e tem que ter uma solução, alguma resposta. Então o sufrágio universal faz essa diferença. E na Alemanha, isso aconteceu em 19, na Constituição de Weimar. Então a primeira Constituição que vai trazer todas essas questões novas. E isso vai gerar todo um debate, por isso que a importância da Constituição alemã, no direito público principalmente, mas não só. No comercial também vai ter, no civil também vai ter, no penal, mas particularmente no direito público, no direito econômico, todo um debate sobre o chamado método do direito público, que é uma discussão sobre como, no fundo, lidar com a democracia de massas num regime constitucional. Porque tem uma série de problemas. A questão, o que prevalece? A vontade do povo, é a Constituição, são os limites, não tem limite, os direitos individuais, os direitos sociais, tem toda uma série de questões ali. E é uma época de extrema efervescência, porque como na Alemanha também é uma efervescência cultural, política, e que então foi um debate extremamente, porque até hoje é o debate mais importante do direito público, esse debate da época da Alemanha entre 19 e 33, e que é a época época permite, Berkovitch, ninguém tinha resposta para isso, porque os liberais não estavam preparados para isso, mas os marxistas também não estavam, porque a perspectiva deles era outra, uma perspectiva revolucionária. E a social-democracia, que era marxista na época. Exatamente, a social-democracia. Que era marxista. Que vai falar dela, não, pela democracia eu vou conseguir fazer a transição para o socialismo. Isso. É ao contrário do que aconteceu na Rússia. Isso. Na Rússia, o Lenin vai tomar o poder pela revolução. Na Alemanha acontece em 19 algo muito parecido com o que aconteceu na Rússia. Porque as pessoas esquecem. Quando termina a guerra... vamos voltar um pouco, então. Quando termina a guerra... A primeira guerra, as pessoas estão armadas. Estão com fuzil. Por isso tem revolução. As pessoas estão com fuzil. E o caso da Rússia, particularmente, a Rússia desistiu da guerra, porque eles estavam apanhando. Sim. E simplesmente os russos começaram a dar meia volta e voltar. No filme lá no Dr. Zhivago mostra isso claramente. Exatamente. Só para usar um filme que, aliás, é antissoviético. Para mostrar completamente. Mostrar o que aconteceu. Então as pessoas simplesmente voltavam. E aí, quando voltam... na Rússia começaram uma série de organizações de trabalhadores e soldados, que são conselhos, que em russo se chama Soviet. E são a partir desses conselhos que vai sair a revolução, que o Lenin consegue, pelo Partido Social Democrata Russo, dirigir e fazer a Revolução Russa, que é a Revolução Soviética, vai criar a República Soviética, a República dos Conselhos, a República dos Trabalhadores e Soldados, isso. Na Alemanha acontece a mesma coisa em 19, porque a Primeira Guerra não foi a Alemanha que perdeu. Aliás, não foi a França e a Inglaterra que ganharam, foi a Alemanha que perdeu. A Alemanha entrou em colapso, ela não conseguiu mais. As pessoas começaram a voltar, e começa a pipocar. Em toda a Alemanha, conselhos de trabalhadores, a mesma coisa, trabalhadores e soldados, pessoas armadas, voltando, tomando poder nas cidades. E aí se proclama a República, só que o Partido Social Democrata Alemão fala assim, não, eu não preciso fazer o que o Lenin fez. O Lenin tomou o poder pela força, pela revolução. Eu não preciso. Aqui, eu sou o maior partido da Alemanha. Eu represento os trabalhadores. Portanto, se tiver eleição, eu ganho. E eu faço tudo pela via pacífica. Eu não preciso tomar arma, nada. Eles estavam certos e errados ao mesmo tempo. Essa diferença de valores vai dar uma pinimba entre a Rosa Luxemburgo e o Lenin. Sim. Que é a frase famosa da Rosa, a liberdade... Como é? A liberdade será sempre a liberdade. Mas mesmo a Rosa, ela falou, precisa ser democrata. Olha, vocês estão indo meio fazendo acordo demais. Isso, não, sim. Mas de qualquer modo, ela também tinha a oposição àquela coisa severa do Lenin, sim. Do Lenin, né? E o Lenin falou, eu tive que fazer aqui, eu tô... Aí o Lenin dizia, desculpa, querida. Eu tô na Rússia, eu não tô na Alemanha. Tô na Rússia, não estou na Alemanha, né? Mas o que vai acontecer, então, você vai ter... o social-democrata vai fazer, então, eles vão convocar a eleição para a Assembleia Constituinte, eles vão ganhar. O Partido Social Democrata é o majoritário. Sim. Só que ele não vai ter a maioria suficiente para fazer tudo sozinho. Sim. Ele vai ter que fazer acordo. Fazer com os católicos, com os liberais. E esse é o processo de Weimar. Essa sucessão de disputas que o social-democrata achando que não conseguiu uma hora ou a maioria, falando que pela Constituição eles conseguiriam fazer a transição para o socialismo pacificamente, iam mudar as coisas, iam democratizar a economia, democratizar a sociedade pela via eleitoral e conseguiriam então aí iniciar o processo de transição para o socialismo. Enfim, eles queriam a mesma coisa que o Lenin, só que de uma maneira mais democrática ou mais por etapas, vamos dizer assim. Então em Weimar tem todo esse debate. E o que acontece? A Constituição, ela não é culpada, né? Isso vai acontecer, que é a interpretação a posteriori. Porque hoje para nós é fácil criticar a República de Weimar, claro. porque a gente sabe o fim da história.
Então, todo mundo engenheiro de obra pronta. Engenheiro do passado é muito simples. Todo mundo sabe como terminou. Isso. Só que o problema é o seguinte, e aí tem um historiador alemão, o Peukert, que ele fala, a República de Weimar não tinha a única... O nazismo não era a saída óbvia, não era a saída irremediável, a saída da qual ninguém podia escapar. Tinha várias possibilidades para a crise alemã. A responsabilidade das elites alemãs foi ter escolhido o nazismo. Exatamente. É isso que ele fala. E isso foi o que aconteceu. Os nazistas começam a ganhar força. Se torna governo sendo minoritário. Que era minoritário. Os nazistas começam a ganhar força, e aí também outra lenda que se fala, é bom até que a gente vai esclarecendo um pouco. Foi a inflação que elegeu o Hitler. Não foi. Foi o desemprego que elegeu o Hitler. Uhum. Porque a inflação foi contida na Alemanha nos anos 20. Teve a hiperinflação, é verdade, o descontrole total. Uhum. Nos anos 20, eles conseguem controlar o processo inflacionário. Aliás, foi o Hilferding, que era social-democrata, que era o ministro das Finanças, que resolveu, inclusive. Né? Então eles conseguem resolver em 23 a hiperinflação. O que vai gerar crise profunda da Alemanha depois é a crise de 29. E a Alemanha dependia muito, na época, de empréstimo americano e gera uma crise econômica também profunda na Alemanha, a maior recessão da história da Alemanha. E os governos alemães, os social-democratas caem do governo, inclusive por causa da crise de 29, e assume os governos que são chamados governos presidenciais, que o presidente, que era o Marechal Hindenburg, que era um militar prussiano ligado ainda à monarquia, que não gostava da República, o presidente da República não gosta da República, e ele começa a impor governos que não tinham maioria no parlamento, mas que ele conseguia controlar pelos poderes que a Constituição dava de emergência, de exceção para o presidente da República. E ele vai manter esses governos, são 3 governos, e vai manter, são governos que vão fazer uma política de ajuste ortodoxa, as políticas como os nossos amigos neoliberais gostam, né? De corte de despesa social, de desemprego, que geram recessão, que geram a retração da economia, então eles pioram a crise. Isso faz com que, quando se convocam eleições, e as primeiras eleições vão ser convocadas acho que em 1930 ainda, se eu não me engano, o Partido Nacional Socialista, que até então era um partido absolutamente residual do sistema político alemão, ele vai dar um salto. Não sei se foi 30 ou foi 31. Ele vai dar um salto e o Partido Social Democrata sempre foi o mais votado até essas eleições. O Partido Nazista passa a ser passa a dar um salto de, 2 deputados para mais de 100 deputados. E começa a dar espaço para o discurso extremista do Hitler e dos nazistas. Discurso antissemita, discurso xenófobo, discurso militarista, enfim. E, obviamente, um parlamento em que os nazistas são dos principais partidos. O Partido Comunista também ganha muita força. E o Partido Comunista e o Partido Social Democrata não se entendiam, se detestavam porque disputavam o mesmo eleitorado, né? Não se aliavam. Então você tem um parlamento em que dos 3 principais partidos, um é nazista, outro é comunista. Então é um parlamento que não funciona. E a crise vai se agravando. Aí vão se convocar outras eleições, o Partido Nazista passa a ser o mais votado, que aumenta a crise, e o Partido Comunista continua subindo, o Social Democrata se estabiliza. E na última eleição que vai ter no período democrático alemão de Weimar, que é em novembro de 32, acontece um fenômeno que ninguém chama atenção, que ninguém presta atenção. Vai ter a última eleição e os nazistas, pela primeira vez, começam a cair. Cair, exatamente. E os comunistas sobem mais. Então, na verdade, os alemães estavam testando. Assim, vou tentar esse louco aqui. Não deu certo, vou tentar o outro louco. E aí acende a luz amarela no Hindenburg, na elite alemã, os conservadores, porque também tem uma coisa, as pessoas esquecem. Pro Hitler ganhar tudo isso de volta, ele dá o saldo, mas depois ele começa a ter apoio econômico do empresariado alemão, porque tudo bem, ele falava umas besteiras, é meio doido, mas não rasga dinheiro, ele não é comunista, muito pelo contrário.
Ele que vai nos proteger dos comunistas. Isso. E o que acontece, então, é que o Hitler começa a ter apoio do empresariado e das elites econômicas alemãs, começa, então, a ganhar também voto. Ele chega a disputar a presidência da República contra o Hindenburg e perde no segundo turno. Mas ele tem muito voto, que nunca imaginou que ele ia ter tanto voto. É como um candidato extremista, seja, o candidato dos social-democratas, candidato dos católicos do centro, que era o outro partido, que hoje seria a Democracia Cristã, perderam para ele, ou seja, então o extremista chegou quase à presidência da República. E aí, nessa última eleição, eles começam a cair, os comunistas a subir. E é assim de sinal amarelo. Por quê? Porque se os social-democratas se aliassem com os comunistas, eles tinham maioria absoluta do parlamento. E isso era tudo que o Hindenburg não queria. Acende a luz amarela para as elites. Acende a luz amarela, falou não. E eles tinham mais ódio do SPD, do Partido Social-Democrata, do que dos comunistas. Porque o social-democrata é o comunista que sabia governar. Uhum. Tudo é comunista para eles. Um governava, o outro não chegava lá. Eles falaram, não pode. Então eles não vão voltar. E aí o que ele faz, então? Aí ele chama, em janeiro de 1933, o Hitler como chefe do Partido Nazista, que era o partido que teve mais votos, para, numa coalizão com os conservadores, formar o gabinete. E o primeiro governo do Hitler, que é de janeiro de 1933, os nazistas são minoritários. Isso. Só que logo o Hitler ia mostrar que tinha era mais esperto do que eles pensavam, e vai usar uma série de eventos, que é o incêndio do parlamento, uma série de eventos para conseguir plenos poderes e destruir a democracia alemã, implantar a ditadura. 19 dias faz uma mega manifestação em Munique, que é um discurso histórico do Hitler e da propaganda, o Goebbels, que é um discurso muito impressionante. Então ele vai saber usar... Com alto-falantes espalhados pela cidade. Tem aquele filme que é o Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl, que mostra... Isso, tudo coreografado, é tudo muito bem montado. Leni Riefenstahl, aliás, vejam esse filme, Triunfo da Vontade, que o professor está falando, porque é muito impressionante. Porque é muito bem feito, é muito bom no gênero e é absurdamente fascista, nazista na estética. E então isso para mostrar o quê? O Hitler, primeiro, não foi eleito, ele teve que fazer um acordo, e foi para a crise que gerou essa circunstância, e foi uma opção dos conservadores alemães. Os alemães optaram por ele, a elite alemã. Eles não queriam a volta dos social-democratas. Poderia ter tido outro rumo. Lógico, não existe o ser na história. O que aconteceu, aconteceu. Sim. Mas a culpa não é da Constituição, nem do regime político de Weimar, na verdade. Foi uma série de circunstâncias que levaram ao nazismo. O problema todo é que, depois da guerra, quando o nazismo é derrotado, depois da Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha vai ser reconstruída, um dos motes, vamos dizer assim, da reconstrução da Alemanha Ocidental, né? Vai ter a Alemanha Oriental, que é a parte ocupada pelos soviéticos, a Ocidental, que era ocupada pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. Quando ele vai se reestruturar, um dos motes é Bonn, que é a capital da Alemanha Ocidental, não é Weimar. Então não podemos cair de novo numa crise. Mas não é só uma crise, não podemos ter uma outra democracia intensa como aquela. E eles vão fazer a lei fundamental alemã, que não foi uma Assembleia Constituinte, foi um conselho de representantes dos estados ocidentais, né, da Alemanha, que vão fazer. Ninguém foi eleito para fazer a lei fundamental, que é a Constituição atual da Alemanha. Vão fazer um sistema liberal, tradicional e parlamentarista de organização política, com os americanos vigiando. Vão incluir algumas coisas, inclusive os americanos vão estar ali olhando, só, vocês vão estar vendo o que vocês vão fazer aqui. Exército é bom não. É bom não ter. É bom não ter. Vocês não dão muito certo com isso. Quando vocês estão com arma, vocês são muito... Não, então vocês fazem um piquenique aí que vocês gostam, né? Paris hoje, ok, aí invadem a França. Melhor não, né? Melhor não. Então aí vai tentando todo um discurso que fica muito forte na Alemanha Ocidental, que Weimar foi um desastre, foi uma confusão, até porque uma confusão de comunista e judeu,
basicamente. Que não costuma dar certo. Já na União Soviética não dava certo. Dava certo. Tem um monte. O Stalin não gostava muito disso. Mata tudo. Mas, enfim, é uma confusão, não dá muita democracia, é melhor não. E aí vai ter, então, uma democracia mais contida, que é a da lei fundamental. E aí vai ser a má fama na Alemanha da República de Weimar, que na verdade não tem fundamento. Pelo contrário, é o período de maior efervescência cultural, de debate jurídico. A efervescência cultural é espetacular. É espetacular. Né? De teatro, literatura, tudo, cinema, tudo. E juridicamente também. Até hoje o debate mais importante do direito público é o debate travado nesse período de vários. São os maiores juristas, são as maiores discussões. Então, por isso que teve esse interesse de fazer essa tese. Até porque a gente não teve algo parecido no Brasil. A gente teve algo, e é curioso, na América Latina, de certa maneira, que a gente teve um período do segundo pós-guerra até os anos 60, quando começam os golpes militares. Embora em alguns lugares tivesse tido até varrer quase tudo. Varrer tudo, por causa da Revolução Cubana, inclusive. Quando tem a Revolução Cubana em 59, os americanos entram em paranoia e começam a ver comunista embaixo da cama em todos os lugares. Então, qualquer discurso reformista, nacionalista, social-democrata passa a ser perigoso comunista. E é o que acontece aqui. Eles vão patrocinar derrubada de governos nacionalistas, reformistas no continente inteiro. Mas esses governos todos, no fundo, o que eles queriam? Era criar aqui uma sociedade de bem-estar, como está sendo feita na Europa. Era uma social-democracia, vamos dizer assim, latino-americana, que era desenvolvimentista, era com outros, com algumas outras questões diferentes, com outro formato. Mas, no fundo, o que eles queriam era isso. Criar um regime de maior igualdade social, de maior democracia, uma democracia mais participativa, mais ativa, mais quente, como se diz, né? E vão ser todos derrubados. E o último é o Allende, né, no Chile. Sim. Em 73, mas é uma sucessão, né? Desde o Perón, do Getúlio, do Perón, depois do Jango. O último e, curiosamente, o mais violento também, foi né? O golpe mais violento. Foi o mais violento, o mais espetacularmente violento, né? No golpe. Como regime, não. Não como regime, mas eu digo como... Ele foi extremamente assassino e violento, Pinochet. Matar no palácio. Mas o golpe, o regime mais violento vai ser o da Argentina, sim, claro. 76. Vai matar 30 mil pessoas. Exatamente. Eles são nazistas mesmo, não tem outra palavra para o regime militar argentino último, né? Mas, enfim, o que vai acontecer... E aí, quando você vai ter a redemocratização, vai ter aqui algo parecido também. Vai ser uma redemocratização, tanto no Brasil como na Argentina, no Chile, de democracias, vamos dizer assim, mais contidas. Não são democracias tão fortes, com tantos debates, tanta participação. A gente se pergunta como é que nos anos 50, anos 60 as pessoas participavam de tantas campanhas, tantos debates, tendo até em tese uma escolaridade menor, menos difusão do conhecimento, como hoje tem. E tinha uma participação muito maior. As pessoas sabiam das questões, a população participava e atuava, e hoje bem menos, né? Então você tem um tipo de modelo de democracia que também vai sendo organizado de formas distintas. Então daí o interesse em Weimar, porque foi uma forma... chegou ao ápice, vamos dizer assim, a forma democrática, a forma de tentar organizar. Assim, aquela coisa, quase deu certo. Isso, né? Como aqui, enfim, o período de 45, 60 foi o período que a gente quase deu certo também, de outras maneiras, né? Mas o que mais agora você pergunta, qual que é a atualidade? A atualidade é justamente tentar mostrar como é esse debate entre direito público, entre democracia, soberania popular, constitucionalismo, ele é um debate que não está acabado, embora ele tenha sido esvaziado, e propositadamente esvaziado, inclusive pela atuação que vai ganhar força a partir dos anos 70 e 80 das Supremas Cortes no mundo inteiro. Tentar assumir um papel preponderante no sistema político e vão esvaziar o debate constitucional. O debate constitucional que tratava de democracia, de eleição, de poder, de disputa política, ele vai ser esvaziado para debate sobre hermenêutica constitucional, vai discutir como se interpreta, como se aplica, é uma regra, é um princípio, que tipo de norma é aquela, como é que funciona. E, são os debates judicializados, né, vamos dizer assim. Você vai esvaziar também o direito constitucional de um direito político muito forte para um direito mais organizativo, mais
estruturante em termos de aplicação judicial, enfim. Então, e aí o que você fala da atualidade, assim, qual que tem a ver hoje? Então, assim, sinceramente, eu acho que são coisas diferentes, né? O que aconteceu na Europa nos anos 20, 30, em que vai dar no fascismo italiano nos anos 20, no nazismo alemão nos anos 30, e depois os seus congêneres, né? O salazarismo em Portugal, franquismo na Espanha, na Europa Oriental, aquele desastre de ditadura fascistoide, que todos apoiando os nazistas na guerra. São momentos é um momento de crise tá nascendo a democracia de massa, que está se estruturando isso, e é um momento de crise, e tem a União Soviética do outro lado. Então você tem um modelo alternativo que poderia ser uma possibilidade, e a reação de boa parte dessas elites é não, aqui nem que a gente tenha que apelar, perder as liberdades, vamos dizer assim, mas não vamos correr o risco do modelo soviético de jeito nenhum, ou um modelo que se queira mais social ou social-democrata, o que seja. Isso foi na Itália, isso foi na Alemanha, vai ser na Espanha, vai ter a Guerra Civil. Sim. Portugal vai ser isso também, pela ditadura militar, depois o salazarismo, e assim por diante. Aqui, na atualidade, não é tanto isso. Você não tem mais a União Soviética, você não tem um modelo alternativo, né? A democracia liberal, vamos dizer assim, é o modelo vitorioso, sem alternativa. Nesse sentido, a história acabou. Pode ter outros, assim, porque o modelo chinês não é bem uma alternativa. Exatamente, né? Muito peculiar, é muito específico, não sei nem se é socialista aqui. E reproduzir. É muita lógica chinesa, da característica chinesa, da história chinesa, né? É diferente da União Soviética. O modelo soviético era um modelo... E a própria China apela mais às suas tradições do que ao seu período revolucionário. É diferente do que a União Soviética. Exatamente. O Mao perdeu. Quem ganhou foi o Deng Xiaoping. Isso. Culpa da bondade do camarada que o Mao detestava, aliás, porque o confucionismo é hierárquico. E ele não queria uma sociedade hierarquizada, ele queria uma sociedade de iguais. Isso. Né? E que o Deng Xiaoping reestrutura com base no confucionismo e outros modelos. Enfim, vai ser formalmente socialista, mas tem minhas dúvidas se é socialista. Né? Vai ter gente que vai dizer que enfim. Quando você olha para o mundo, assim, a gente tem esperança, não tem esperança, vê manifestações que acha que vão prosperar ou não vão prosperar. Quando você olha para o mundo, se quiser, você fale, porque essa altura, né? Mas para o Brasil, como é que você olha o quadro hoje? Se pegar as pesquisas hoje, né? O Lula ainda está na frente na disputa eleitoral. Não estou querendo que você diga vai ganhar, não é isso. Ganhar, perder. Mas se você olha a tendência é que pode perder a eleição para um conservador, ou que nome tenha, né? Como é que você vê a perspectiva do Brasil? Olha, eu sou, nesse sentido, eu sou bem pessimista no seguinte sentido. Eu acho que o Fernando Henrique realmente conseguiu montar um sistema oligárquico melhor que o do Campos Salles. Porque não importa quem é o presidente, o modelo econômico é o mesmo. O modelo do Fernando Henrique é o do Lula, que é o da Dilma, que é o do Michel Temer, que é o do Bolsonaro, que é o do Lula de novo e que vai ser o do próximo. Tem nuances, óbvio. Né? O Lula tem uma preocupação social, ele tenta, de algum jeito, atender a isso. O Fernando Henrique até tinha alguma coisa, o Bolsonaro não tinha nenhuma. Enfim, você tem o Temer menos ainda, você tem nuances. Mas a base, a estrutura do modelo que foi organizada a partir do Plano Real é intocável. Não se mexe. Do Pedro Malan a Fernando Haddad, não tem um ministro da Fazenda que destoou. Nenhum. Mesmo quando eles falam que a Dilma era intervencionista, não era. Ela tinha uma coisa ou outra que ela queria, assim, mas não era nada de mudança de rumo ou de rota. Era uma coisa que ela se preocupava mais ajuste aqui ou ajuste ali, enfim, da opinião dela, que nem conseguiu, inclusive, implementar, né? Então, acho assim, se a gente for olhar nesse sentido, a gente tem um regime muito forte, um sistema oligárquico muito forte, e que eu não vejo alternativa hoje que se apresente a ele. E isso é um problema.
Mas isso, não perca o fio e me conteste, se necessário. Mas isso é menos uma escolha do que uma imposição. Eu estou falando isso porque em novembro do ano passado, um simples projeto, então vamos lá, o Haddad apresentou um pacote de contenção de gastos. Nesse pacote de contenção de gastos, meu caro, ia nada menos do que uma mudança importantíssima no reajuste do mínimo, que cortou o reajuste do mínimo de maneira severa. Porque você tinha um reajuste do mínimo, era o crescimento, mais a variação de não sei o quê, e foi um corte importante. Junto com isso, quase como uma promessa de compensação, porque nem era, nós vamos no futuro apresentar uma proposta, veja você que revolucionário, de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E eu lembro, até hoje eu tenho guardadinho o arquivo, de uma senhora que escreveu um artigo furiosa com isso, num jornal econômico importante, falando que era isenção do imposto de renda para quem ganhava até 5 mínimos. Não era 5 salários mínimos, era R$5.000. E o dólar foi a 6,30. Hoje, quando falamos, o dólar estava abaixo de 5,40. E foi para 6,30. Então, assim, a menor manifestação de alguma tentativa de resolver o problema, fica parecendo uma música do Caetano, Podes Poderes, assim, não é Podes Poderes, é uma outra música. Parece alguém que propõe acabar com o analfabetismo e logo alguém fica muito furioso. É um regime oligárquico perfeito. Não é? Então, mas e aí? Como é que você lida com isso? Assim? Só que você não tem alternativa. Na Primeira República, você tinha alternativas. Por mais que a gente fosse oligárquico, funcionasse daquela maneira maravilhosa, que o sujeito não precisa nem pedir voto, que ele já estava eleito, você vai ter alternativas sendo criadas. O problema da Primeira República foi não conseguir incorporar essas alternativas como viáveis. Tanto que ela caiu pela Revolução. Sim. A única revolução que o Brasil teve, que foi a Revolução de 30. Aqui a gente está chegando num nível também que vai ter um sistema que não tem alternativa e que está travando o país. E cada vez exigindo e cortando de quem não tem o que dá mais. Da classe média já tiraram tudo, só falta tirar a casa e o carro. Porque a gente trabalha hoje para pagar plano de saúde. O seu salário é para pagar plano de saúde. E por que essa gente vota em reacionários? Mas... Eu não sei também. Eu também não sei. Estamos batendo papo aqui. Eu não sei. Não estou te cobrando uma resposta. Porque eu não sei. Talvez porque também não tem outros, enfim, que se apresentem ali. E, no fundo, assim, você vota em reacionário e vota no dito progressista, ele faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa. Qual que é a diferença em termos de política econômica? Nenhuma. Você vai votar no PT ou no PSOL, você vai votar no PP ou no União Brasil, a política é a mesma. Não muda. É um problema que na Europa existe também. E que matou os partidos ditos social-democratas. Uhum. O SPD foi destruído na Alemanha. Quem vai ganhar a Alemanha logo é a alternativa para a Alemanha, que é o partido neonazista. Nossa Senhora. Porque a CDU, que é a Democracia Cristã e o SPD, não resolvem mais. Eles repetem a mesma coisa. Tanto que eles fazem coalizão, aliás, estão fazendo coalizão para evitar o SPD. A AfD, né? Para evitar a AfD. AfD. Na Itália, a Itália está travada há décadas. Uhum. Desde que destruíram lá por causa da Manipulite, lá, o Democracia Cristã e o Socialista, a Itália não consigo achar até hoje um partido... Não conseguiu. E aí vai o Berlusconi, aí vem outro maluco, aí vem o Salvini, agora é essa Meloni. O negócio não anda, porque tem uma coisa também, e a história do Trump, que é engraçado, é curioso. Porque a gente fala desse negócio da extrema-direita e tal. Assim, o Bolsonaro ou o Trump, eles são fascistas. Eu não diria que eles são fascistas. São fascistados, vai. Eles têm só simpatia. Eles são fascistados. Se pudesse, eles seriam. Isso. Mas eles não são, porque eles nem isso conseguem ser. Isso. Porque da mesma maneira que o Bolsonaro é um bravateiro,
O Trump também. E o Bolsonaro, o que ele fazia? Ele é um animador de torcida. Isso. Ele só ficava berrando e falando lá no cercadinho, não sei o quê, e não me deixam governar, eu quero, não sei o quê. Mas efetivamente ele não fazia nada. O Paulo Guedes tocava ali do jeito que dava. O Trump é a mesma coisa. Aí chega na frente do Xandão com a devida vênia e fala, desculpa, hein? Bom, foi mal. Foi mal, eu não queria falar isso, mas Convida para ser candidato. O senhor disse que... Essa foi maravilhosa, tem que lembrar. O senhor disse que o Fachin levou 30 milhões de dólares para impedir sua eleição, que o Barroso levou 30 milhões de dólares e que eu levei 50 milhões de dólares. De onde o senhor tirou essa informação? Isso daí foi uma maneira de expressão. Não, eu... Não, ele falou uma coisa melhor ainda. Só desculpa aí, porque se fosse 3 outras pessoas, teria dito a mesma coisa. Você sabe como é o nome disso? Moonwalk. Aquela famosa saída de ré do Michael Jackson. Não, ele poderia ter reafirmado para ganhar uma prisão preventiva ali, né? No ato. É a mesma coisa, o Trump, repara como o Trump é errático. Porque, na verdade, ele vai soltando as coisas, e uma funciona, outra não vai, outra barra. Aí ele vai tocando. Ele não dá nem continuidade. Nem pra dizer assim, foi barrada, mas eu vou recorrer ou não. Não, ele nem dá continuidade, ele vai tocando, ele vai inventando outra coisa. Já que falando dos Estados Unidos e Alemanha, eu não posso perder, a título de ilustração, não sei se vocês viram, ele recebeu o Friedrich Merz, que é o novo chanceler da Alemanha. Ele recebeu lá no Salão Oval, que virou um salão de bullying, né? Ele recebe lá os líderes e faz maltrata, bullying. Faz bullying. E aí era 5 de junho e o alemão falou, hoje é véspera de um dia muito importante, 6 de junho, o desembarque da Normandia e tal, né? Vocês, meio agradecendo, assim. Sabe o que ele falou pro alemão? Vocês perderam, hein? Vocês se deram mal. O alemão falou, não, nós não nos demos mal. Eu sou grato. Nós nos livramos do nazismo. Cara, Berkovitch, o que aconteceu? O cara ficou paralisado. Ele disse, não, nós não nos demos mal. O nazismo fez muito mal para o meu país. Não, eu tô sendo grato aqui. Não, vocês perderam. Não, mas só para querer dizer, eles não dão nem conta, eles não conseguem nem fazer, assim, não é assim que ele, não, vou instituir um regime fascista. Não, nem isso. Não, então, a gente então, na Europa, no Brasil aconteceu isso. Então são sistemas, o sistema político, a maneira como ele se estruturou, enfim, tá nesse impasse. Agora, isso é um perigo, filho da mãe. Sim, porque uma hora pode aparecer alguém. Sim, porque são modelos de demolição. Demolido que há. Nem aparecer alguém. O maluco não tem noção do tamanho da merda que ele tá fazendo. Mas acho que ele nem consegue. Porque o Bolsonaro falou uma coisa, se eu lembro até hoje, quando ele foi eleito, que ele foi lá nos Estados Unidos e que teve aquela com o Olavo de Carvalho. Steve Bannon. Steve Bannon. Ele falou assim, não, eu não vim pra destruir. Exatamente. Só que ele também não consegue, porque ele nem sabe o que ele tem que destruir. O Guedes sabia alguma coisa, não tudo, mas sabia alguma coisa do que ele estava destruindo. Ele falou, nós temos mais que destruir do que construir. Né? Mas assim, eles nem sabem também. Eles vão... É que nem o Congresso vai atuar na DOC. Agora o Hugo lá, Hugo Mota, né? O presidente da Câmara. Não, ele quer fazer reforma administrativa, que é uma reforma pra cima dele. Porque todo mundo fez alguma, ele tem que fazer alguma. Então um fez tributário, outro fez não sei o quê, ele quer fazer reforma administrativa, que não tem sentido nenhum. Não tem da maneira que eles não tem nada. Que o problema de novo vai cair na estabilidade do servidor público, que não é o problema. Que não é o problema da administração pública, não é o problema das contas públicas, não é nenhum problema. Né? Aliás, é o que garante o mínimo de funcionamento da máquina administrativa. Do Estado brasileiro. Garante o mínimo. Funciona mal. Garante o mínimo de funcionamento. Mas é isso. Eles não sabem nem o que eles falam. Eles vão lá no jantar de empresário, o empresário tem uma ideia brilhante e ele repete. Que nem o Barroso ficava repetindo que o Flávio Rocha passou para ele, que era um dado falso, que o Brasil era o país que tinha mais litigância trabalhista do mundo. E que não era verdade. Aliás, o Supremo, que aí de novo extrapolou das suas funções, que em termos de direitos trabalhistas está numa campanha avassaladora de destruição dos direitos trabalhistas sem poder. Porque a Constituição de 88 pode ter várias interpretações,
mas você não pode interpretar contra o texto, contra o que está escrito. E é só ler a Constituição de 88. Só ler a Constituição de 88 para saber que ela é uma Constituição que protege o trabalho. Não precisa ser grandes intérpretes, saber português. Tá lá, o trabalho é protegido. As relações de trabalho são protegidas. Eles estão devastando as relações trabalhistas, estão devastando. Eles só não restauram a escravidão porque ainda pega mal. Daqui a pouco talvez consigam. Né? Talvez não seja no futuro não muito distante, começa a ser válido. Né? Vira liberdade de expressão, liberdade de opinião. E é tudo com um discurso liberal falso. Livre iniciativa. Sim, livre iniciativa é uma liberdade pública. Como toda liberdade, ela é limitada. Claro. Sim. E no Brasil ela é muito clara. A Constituição fala: eu posso exercer atividade econômica desde que a lei não restringe ou não determina o que se pode querer. Ou que não proíba. Porque vamos dar um exemplo de uma atividade econômica que parece que é lucrativa, não sei, né? O tráfico de entorpecentes, parece que é um negócio que dá dinheiro. Dá. Por que todo mundo não pode fazer isso? Porque por algum motivo a sociedade entendeu que isso é um crime. Eu vou fazer uma piada em alguns casos, porque as pessoas preferem lidar com juros. Né? Outra atividade lucrativa, mas lícita. Mais lícita. Mas enfim, e pode lucrar um pouquinho mais. Por algum motivo acharam que isso aí não podia. E pode lucrar um pouquinho mais. Se tá certo ou não, tem que se criminalizar ou não, é uma outra história, uma outra discussão. O que tem hoje em vigor é isso. Então não existe livre iniciativa no setor do tráfico de drogas. Por mais que o professor Barroso goste da livre iniciativa acima de tudo. Não tem como. Daqui a pouco ele vai dizer que a lei de drogas é inconstitucional. Vai tá papo. Não é? Vamos ficar mais algumas horas, podemos começar a terminar para voltar. Podemos dormir todos juntos aqui. Para voltar. Opa, eita, eu nem tinha pensado nisso, mas... Não, você agora compreende porque eu disse que ele era um craque. Porque as pessoas estão acostumadas com juristas que ficam fazendo digressões abstratas e com uma linguagem empolada e muito distante da realidade das pessoas. E eu sabia que ele ia fazer o que ele fez, dar o show que ele deu e explicar as coisas com uma singeleza e ao mesmo tempo se referindo a fatos históricos, a literatura, a bibliografia, de uma maneira despretensiosa, que é o que marca a limpidez de raciocínio do Gilberto Bercovitch. E é por isso que ele é o gigante que ele é. Mas eu gostaria que você terminasse. Não, eu quero que o Gilberto termine, enfim, com uma fala que seja a fala dele de encerramento dessa primeira conversa. Não vai se livrar da gente tão fácil, né? Agradecendo já de saída, enfim, põe um ponto final a esse capítulo da nossa conversa. Bom, queria agradecer, foi um prazer poder estar aqui. Volto com o maior prazer. Você vê que o lanche custou caro. Eu pedi o lanche mais caro, ele pagou. Então faz 30 e poucos anos tentando resgatar essa promissória. Pronto, tá aí. Gostou da conversa? Dê like, se inscreva no canal. Professor Gilberto Bercovitch, um craque, né? Numa conversa espetacular. E teremos outras, com absoluta certeza. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Se inscreva no canal. Dê like. É isso.